O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei de Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se por sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias no serviço do santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. E dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a nossa preparação imediata para o Natal e estamos nesses dias em que a Igreja nos propõe as várias antífonas, conhecidas como antífonas do Ó. Ontem, dia 18, uma semana antes do Natal, a Igreja tradicionalmente se recorda da expectação do parto da bem-aventurada Virgem Maria, ou seja, seria o dia de Nossa Senhora do Ó, o dia de Nossa Senhora que espera Jesus, Nossa Senhora grávida de Jesus, em que nós contemplamos a Virgem Santíssima expectante, grávida, gestante. No dia de hoje, a antífona nos fala mais de São José. Por quê? Porque a antífona inicia com ó radix Jesse, ó raiz de Jessé.
E o que quer dizer raiz de Jessé? Jessé é o pai de Davi. Séculos antes da vinda de Jesus ao mundo, para ser mais exato, 1000 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, viveu o rei Davi. E o rei Davi, desde do seu reinado, recebeu de Deus uma promessa de que Deus lhe daria uma descendência. A partir dali, o povo de Israel começou a esperar o Messias que viria da casa de Judá, portanto, de Davi, uma planta, uma raiz, não é? Que surgiria a partir de Jessé, ou seja, que seria como Davi. E se nós formos nos evangelhos, nós iremos ver que tanto o evangelista São Mateus como o evangelista São Lucas, ambos propõem uma genealogia de Jesus, né? Onde eles colocam as várias gerações. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e assim por diante, e vem toda a descendência, até que, finalmente, o evangelista diz que um certo Jacó gerou José, esposo de Maria, nasceu Jesus, chamado o Cristo. Ora, qualquer um que para pensar vê a incongruência. Se você está fazendo uma genealogia de Jesus e você começa a descrever a origem de José, todos nós sabemos que Jesus não nasceu de José, o próprio Evangelho diz isso. Gerou José, e não diz, e José gerou Jesus. Não, o Evangelho diz, gerou José, esposo de Maria, da qual Maria, não de José, veio Cristo. Então, o que é que significa isso? Significa que São José, desde as profecias, os desígnios, os decretos divinos e eternos, São José foi pensado por Deus como o pai davídico de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer que São José é pai de Jesus? Vamos refletir um pouco sobre isso, brevemente. Primeiro, costumamos ouvir algumas expressões que são fracas. Nós chamamos São José de pai adotivo de Jesus, mas ele é muito mais do que isso. O que é um pai adotivo? Um pai adotivo é quando um casal não teve aquele filho e adotou o filho legalmente. Mas vejam, milagrosamente, misteriosamente, aquele filho, Jesus, nasceu, e não nasceu de um outro casal e foi adotado por José e por Maria. Não. O filho Jesus, Deus que se fez homem, nasceu da legítima esposa de São José. Nasceu da esposa dele, não nasceu dele, mas nasceu da esposa dele, não por misericórdia, dói até de pensar, não por um pecado que ela cometeu, de um filho ilegítimo, mas exatamente o contrário, o filho legítimo, o filho do próprio Deus, milagrosamente. Ou seja, Deus
por um ato de criação milagroso, Deus assumiu uma humanidade para si, Deus fez uma humanidade para si, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Ele fez uma humanidade, corpo e alma, para si. O Filho fez uma humanidade, assumiu uma humanidade, e Ele fez isso no ventre da Virgem Maria, utilizando de alguma forma misteriosa, nós não sabemos como, a própria Virgem Maria, para operar esse mistério e esse milagre. Então, milagrosamente e misteriosamente, aquele filho é filho da legítima esposa de São José. Então vocês compreendem que isso é muito mais profundo do que dizer filho adotivo. É filho legítimo de São José, não é filho biológico, mas a palavra legítimo aqui quer dizer conforme a lei. É filho verdadeiramente legal de São José, conforme a lei, e não somente conforme a lei dos homens, conforme as profecias e os desígnios divinos. Por quê? Porque a genealogia e todas as profecias falavam que viria um filho de Davi. E quando você vai ver, Jesus é filho de Davi, porque é filho de José. Repito, ninguém fique confuso, pelo amor de Deus, Jesus não é filho biológico de José, mas é filho num sentido mais profundo do que uma simples adoção. É filho nos desígnios de Deus, nas profecias, de tal forma que quando Deus, lá na eternidade, pensou na encarnação, Ele pensou juntamente com Jesus, Deus que se fez homem, Maria, a mãe de Deus, e José. Então, hoje queremos nos colocar diante deste santo patriarca São José e venerar essa sua paternidade querida por Deus. Por isso é que São José é o padroeiro da igreja, porque São José, sendo ele de uma forma misteriosa pai de Jesus, pai profético de Jesus, pai davídico de Jesus, ele é também de uma forma misteriosa pai da igreja toda. Porque, como nos recorda São Luís Maria Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, seria uma monstruosidade uma mulher gerar a cabeça e não gerar o resto do corpo. Nossa Senhora é a mãe de Jesus, todos nós aceitamos isso muito tranquilamente, mas ela, se é a mãe de Jesus, a cabeça da igreja, é também mãe do resto do corpo, e portanto nossa mãe. A mesma coisa São José. Se São José, se Deus confiou o cuidado do seu filho encarnado a São José, seria muito estranho que ele fizesse isso, que confiasse somente o cuidado da cabeça e não do corpo inteiro, que a paternidade de São José fosse somente para a cabeça, que é Jesus, e não fosse para a igreja inteira. Jesus, durante 30 anos, viveu em Nazaré na submissão. O Evangelho nos diz que Jesus, voltando para casa, era-lhes submisso. Quando nós, que somos consagrados a Nossa Senhora,
nos entregamos à Virgem Maria, nós fazemos isso em honra à submissão que Jesus teve por Maria durante 30 anos. Então quer dizer o seguinte: se Jesus se submeteu, foi obediente, nós também queremos nos submeter e ser obedientes à Virgem Maria. Mas nós temos que nos recordar que essa consagração à Nossa Senhora, essa entrega, essa submissão à Nossa Senhora, é também uma entrega e uma submissão a São José. Por quê? Porque São José era a cabeça daquela família e Maria era submissa a ele, e Jesus era submisso aos dois. Então, consagrar-nos a São José não é uma coisa assim: eu não vou me consagrar a São José porque eu já sou consagrado a Nossa Senhora, como se fossem duas coisas alternativas e contraditórias. Na realidade, a consagração a São José é o coroamento da consagração a Nossa Senhora. Nós somos inteiramente de Maria, e Maria, junto com Jesus, era submissa a São José, e portanto dar a São José a autoridade de fazer sobre nossas vidas aquilo que ele vê que é a vontade de Deus. São José é um santo de uma santidade eminente. Ninguém é no céu, ninguém é mais santo do que São José, excetuado a divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. Tirando Nossa Senhora e Jesus, no céu, São José é mais santo do que todos os anjos. Está sentado num trono muito mais elevado do que todos os anjos. Por quê? Porque Deus o escolheu para esse grau de santidade. Deus o escolheu para que o seu filho, olhem que coisa sublime, o Filho eterno de Deus pudesse chamar José de pai. Jesus chamava São José de pai. O Evangelho nos diz que quando Jesus ficou perdido no templo e foi reencontrado pela Virgem Maria e por São José, Nossa Senhora disse: filho, teu pai e eu te procurávamos. Quando Nossa Senhora diz teu pai e eu, ela sabia perfeitamente que São José não era o pai biológico de Jesus, mas era o pai legítimo de Jesus, era o pai davídico de Jesus, era o pai profético de Jesus, era o pai místico de Jesus, era o pai encarregado pelo Pai eterno para ser pai aqui na terra de Jesus. E Jesus, então, voltando para casa, era-lhes submisso. Portanto, nesse ano de São José, comece a contemplar a possibilidade de você se consagrar a São José, né? Nós vamos depois, durante o ano, dar mais instruções, mais informações sobre essa realidade, mas é importante a gente se dar conta do que é a consagração a São José como coroamento de nossa consagração à Virgem Maria. Então, desde já, vá se entregando a São José. Nós vamos agora nos aproximar do altar de Deus para entregar nossas vidas. Façamo-lo pelas mãos de Maria e pelas mãos daquele que vem da raiz de Jessé, São José, pai davídico, pai messiânico, pai místico, pai espiritual, pai no mistério de Deus, daquele que é o Filho eterno de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.